do comando. Então, a Ju pede para a gente que a gente escutar da conversa que fizer muito sentido para a gente colocar no chat, que são os ecos, que depois a gente tem esse material que a gente coloca no grupo. Obrigada, Anaí, por ter aceitado o convite de apresentar o Ori aqui. Fica à vontade, se você quiser compartilhar alguma imagem também, acho que vai ser legal. Se a Carol já libera compartilhamento de tela. Muito massa ter você aqui, a gente estava querendo mesmo. Muito bom. Ai, que bom, gente. Também fico feliz e assim, quer dizer que tipo tá uma enxurrada, né, de questões muito isso. A gente já começou a conversar aqui antes sobre essa complexidade desse momento e por outro lado eu sinto que a pandemia vem nos ensinar coisas, né? Vem trazer uma outra percepção sobre a nossa vida, assim, parece que algum nível de suspensão, né, que aconteceu mesmo, tipo, quem não parou de trabalhar ou quem tudo mudou, né, globalmente, a gente se perceber nessa interconexão global, assim, de uma forma com uma intensidade nova, eu acho, porque é uma questão que o mundo inteiro está tendo que lidar, né, então eu brinco, nossa, a gente eu acho que nunca teve esse barco, assim, que a gente está todo mundo no mesmo barco, hoje é o planeta Terra, né? É uma percepção, assim, de tipo, cara, estamos juntos, a gente vai... Qual é o salto que a gente precisa dar enquanto humanidade e qual é o lugar de cada um nisso, né? O papel, a sua ação, a sua reflexão sobre esse salto, né? E eu fiquei pensando muito na relação com a ideia dos quintais como uma relação, né, que eu acho que esse grupo se junta nesse sentido, para falar dessa relação também com a natureza, enfim, a natureza como a gente chama, né, que normalmente já vem, o próprio conceito de natureza já vem desassociado do ser humano, né, da natureza que somos nós, assim, enfim, que a gente perde também essa percepção muito facilmente, porque a gente está nessa cultura, mas, enfim, a importância, a Pri chegou aí, a importância desses valores ligados à terra, né? Eu acho que pensando como o valor do quintal, como uma microfloresta, e que está no nosso alcance dentro de um contexto urbano, muitas vezes. Acho que tem as escolas da floresta aí para trazer outras criações também, né? Outras experiências. Mas, enfim, essa potência e a necessidade da afirmação de valores ligados à vida, de valores ligados o quanto a gente está integrado nessa natureza, né? E que a gente precisa cuidar também de camadas nossas. Tem um termo que eu achei interessante de uma indígena que chama Célia Chacriabá, que ela fala do reflorestamento dos corações. E eu acho que esse é um ponto chave, assim, porque para a gente, né, tem toda essa perspectiva sempre da gente tem que mudar o mundo e tudo mais, e esse mundo, esse reflorestar, esses incêndios, todo esse processo também acontece em nós. E não, então, como que a gente olha para o nosso papel nesse contexto, assim? Hoje eu comecei a organizar no papel, porque na cabeça já estava mil, mas eu não parei esses dias, algumas ideias aqui para compartilhar, e daí eu, então, já comecei, mas queria dar um restart aqui. E depois coisas práticas, assim, como o Ori funciona, ou questões mais objetivas, a gente pode também fazer perguntas e também interagir mais. Mas acho que eu já comecei tocando nesse ponto, né? O quanto que a pandemia nos traz uma nova percepção por
deslocamento do cotidiano, dos hábitos do cotidiano, uma suspensão no tempo do cotidiano, como era, né, do padrão, do normal, como começou a ser dito, e que isso tem essa potência de rever, então, os rumos que a gente está dando em si e nas nossas relações e na nossa e nesse contexto maior de enquanto humanidade, assim, na relação com o mundo, né? E tem um outro ponto que é o que a gente aprende com as crianças. Eu acho que pensando na história toda do Ori, eu acho que tem esse ponto que o Ori começou muito na relação com famílias, né? Eu como mãe, comecei a fazer um agrupamento de famílias, acho que isso é bem presente em várias experiências, né, de quintais também, mas isso traz uma relação que a priori é com a parentalidade e não com o olhar da educação no contexto formal, né? E nessa questão da parentalidade entra, eu acho que a gente tem dois pontos que como que a gente percebe a criança e como que a gente percebe o adulto nessa relação, né? Como que a gente se percebe nessa relação e como criar esse campo. Então, a criança, ela tá enfim, é um ser humano que está chegando no mundo e está num processo de desenvolvimento como ser humano. Ou seja, a mesma espécie nossa, porque acho que às vezes tem uma distinção muito radical, né? Que é uma espécie que é inteligente, que é social, que absorve a cultura intensamente, né? Então a gente é muito verdades se constroem dentro de nós a partir do nosso contexto, da nossa referência, verdades ou coisas que vão se assentando no corpo também, no pensamento, no sentimento. Então a cultura é como um modo de operação entre nós, né? Então a criança está percebendo e absorvendo isso com muito mais intensidade, porque tudo tem, né, o período sensível mesmo da criança em termos de ser humano é diferente, é mais perspicaz, assim, é mais imersivo também nessa fusão, né, com o mundo. E esse ambiente somos nós, o ambiente que ela cresce, né? Somos nós, tanto adultos que estão diretamente em relação, quanto uma comunidade maior, social, política, artística, cultural, com valores, com padrões de relação, com cristalizações de entendimentos e tudo mais. Então, o adulto entra num lugar de percepção disso tudo, né? O trabalho do adulto, eu acho que é muito central, assim, nesse processo, onde a gente prepara o ambiente e faz parte dele, no sentido de desaprender muita coisa, né? Da gente primeiro localizar, perceber esses padrões e o nosso modo de relação né, a gente sempre usava muito o termo desconstruir, e daí para mim esse conceito do desaprender eu achei mais radical, porque eu acho que a gente é uma coisa que está muito introjetado em nós, né? Tipo, a gente pode falar de fenômenos estruturais como racismo, como machismo, enfim, todo o patriarcado, todo o capitalismo, como isso tudo está nas nossas células, né? Então, a gente, tipo, passar por esse processo de desaprender esses padrões é um processo bem radical. E para daí abrir um campo de criação em relação, né? Em relação, no caso, com as crianças, mas dentro desse campo tem os outros adultos e a comunidade que se encontra, que está perto, que se cria e a partir de valores comuns ou de uma ressignificação desses valores ou do próprio processo de desconstrução e esse processo como algo muito processual mesmo, como algo que o tempo todo está se construindo, se desconstruindo, né?
Então, tem um acompanhamento muito, eu acho uma necessidade de um acompanhamento muito íntimo, numa esfera realmente da abertura de um campo humano, assim, de sinceridade, de comunicação, experiências em comunicação mesmo, da gente buscar com mais clareza as nossas, perceber as nossas trocas e através delas a gente está se construindo, reconstruindo esse modo de diálogo, como que a gente implementa na prática toda essa ideia de um valor ligado à vida, né? Valores ligados à vida, princípios da vida, né? Enfim, tem uma coisa de diminuir um pouco o humano, sabe? O padrão humano de inteligência, de estruturação do pensamento, de leitura do mundo, para chegar em uma outra sensibilidade que se opera tanto entre humanos quanto num ambiente mais nesse ambiente que a gente vive, que tudo é natureza, né? Que tipo esse copo também é natureza, né? Tudo que está no planeta Terra faz parte do planeta Terra e vem dessa materialidade da Terra, né? Então essa percepção e chegando na prática, como que a gente faz isso? E isso a gente foi criando um processo, eu acho, muito experimental, partindo de referências, né, na educação. Acho que também foi um grupo de mães e pais que começou a estudar coisas juntos, de tipo, cara, se eu não quero repetir um padrão cultural, eu tenho que parar para pensar o que eu faço a partir do momento que eu tenho um filho, né? Então, perceber que a gente está repetindo o padrão cultural, primeiro ponto. O segundo ponto é tipo, entrar em relação para criar junto essa nova experiência, né? Então, essa observação da infância, através ali das crianças presentes, da potência da infância, né? Da potência de entrega, de presença mesmo, assim, falando cruamente, mas, enfim, tem mil nuances, é algo que eu acho que a gente entra no campo de aprendizado com a criança, né? A gente como adulto. Eu falo que eu brinco sempre, as pessoas vão conhecer o Uri, tipo, aqui são 4 horas de prática, é como 4 horas, tipo, comparadas, né? Quando você vai fazer uma meditação de presença, você consegue fazer 5 minutos por dia, sei lá, meia hora. Aqui são 4 horas intensivas, então é tipo entrega radical. Sendo que, tipo, tem adultos que apoiam, inclusive, os adultos, né? De tipo, olha, percebe isso. Então, tem uma coisa... Isso de criar o campo de intimidade é muito radical também. De poder falar sobre a maternidade, a paternidade, sobre a parentalidade de uma família é muito forte. É a base da referência das relações humanas, né? Enfim, tanto na relação com as famílias... A Lia está aí com a Brita, quanto entre esse campo de adultos. Então, a gente criar essa intimidade para poder chegar numa mãe, num pai e falar, peraí, espera, observa antes de agir, sai do automático um pouquinho. E como chegar nisso de uma forma sincera, mais delicada, e como cada um recebe isso, qual o diálogo... E assim, tem essa coisa da gente depois conversar sobre a prática, né? Essa proposta que a gente começou, isso era muito intenso, que a gente chamava das reflexões da prática. E já teve 1000 fases, assim, de participação dos pais no projeto, entrando nesse campo que estava sendo criado por um núcleo de pessoas que hoje são mais os educadores, mas tinha alguns pais também mais envolvidos nesse sentido, sempre tem, né? Mas um núcleo de pessoas que está criando esse campo do espaço, de presença, de como dialogar com a criança, de como perceber, de como preparar o ambiente, de como dar um limite, de como propiciar uma experiência confiando na autonomia da criança.
e na capacidade que ela tem de se desenvolver, de se autocriar, enfim, esse adulto que está apoiando todo esse ambiente sagrado. Parece uma coisa de... para mim, essa coisa da presença chega nesse ponto do ambiente sagrado mesmo, né? Porque é uma entrega muito grande para a observação. Aí a observação tem alguns parâmetros, assim, que seria tipo a observação da experiência da criança mesmo, observação do ambiente, né, e o que precisa ser cuidado nesse espaço, onde tem uma série de relações acontecendo, mas também tem questões mais de preparação do espaço mesmo, de ver se falta alguma coisa, né, se precisa de alguma alteração, de alguma mudança. E tem a observação de si próprio. E daí entra no próprio trabalho do adulto também, de perceber as emoções presentes, os impulsos presentes, falar, será que agora eu tenho que ir lá falar alguma coisa, será que eu não vou? Né? Então tem uma observação muito intensa na experiência, né? Muito intensa por parte do adulto, observação sobre si próprio. Mas, enfim. Então, a gente queria... Estava falando muito de campo, né? Porque eu acho que é interessante, porque tem esse termo do campo, para mim, veio muito da galera da CNV e tudo mais, mas eu acho que ele diz bastante, porque é algo que é invisível, mas que é muito concreto. Se o adulto está na presença, e se não está, muda tudo. Se o adulto, tipo, se os pais chegam, que é super gostoso também, a gente sempre fica, isso é uma questão, por isso os pais chegam e vão tomar um café, porque é muito, né, casa nossa, assim, com aquele clima, tipo, lá em casa, às vezes, festinha, né, o encontro da comunidade no dia a dia, vai lá tomar um café, conversa um pouquinho, daí começa a trocar ideia, daí começa a trocar receita, daí começa a falar da vida, aí dá pau. As coisas se desestruturam no espaço, assim, tipo, alguém cai, é assim, é muito concreto o campo, né? A qualidade de presença, né? Aquela ideia da presença plena mesmo, né? Não de corpo presente, mas de atenção, de foco, de abertura, de sensibilidade, né? Uma presença, que está falando da presença no sentido da meditação, daí de novo, né? Como algo realmente a ser desenvolvido em nós, e que as crianças trazem isso com muita força, sobretudo os pequenininhos, né, que estão sempre na presença. Ainda não se perderam nas expectativas dos outros, no querer agradar, ou em sentimentos que ficam paralisados, e daí vem uma raiva, vem uma agressividade. Então, tipo, elas são transparentes, então elas estão trazendo, no momento que acontece a própria emoção, por exemplo, né? Então tem uma fluidez, esse flow da criança é um flow interno também, né? Na relação com as emoções. E estou falando também muito esse campo da emoção, porque também há esse ponto invisível, mas que é muito concreto, mas que nos forma o tempo todo, e que é a base para uma transformação da cultura, né? Eu acho sempre, lembro sempre de um estudo muito pequeno, muito breve que a gente fez do Maturana, mas que foi muito marcante, onde ele fala que a base da cultura é o emocionar. É assim, que emoções que estão presentes em nós. E a gente é um ser totalmente emocional, assim, a gente se move muito pelas emoções, a gente nem reconhece isso, nem percebe, né? Então, assim, a gente perceber que emoções estão presentes e cuidar delas, né? E estar em relação a elas também, e criar emoções. Imagina criar emoções. Acho uma das grandes potências humanas, a gente criar esse campo interno, né, do emocionar. E isso pode ser, na relação, né, com o fora, mas é um mergulho para dentro que, enquanto
sociedade até ocidental mais, porque acho que no Oriente tem um pouco mais esse campo trabalhado, assim, esse interno é algo que passou invisibilizado por muito tempo, né? As bruxas foram mortas e daí, desde então, é proibido olhar para dentro, parece. Enfim. Essa coisa. Mas... bom, eu poderia puxar por vários pontos, mas tem esse ponto que é de qual a potência humana. É uma coisa que eu tenho pensado bastante, né, que eu acho que a gente aprende tanto com a criança, na observação de um processo de crescer, de aprender e de se autocriar, né? Assim, ela aprende a andar sem ninguém ensinar, né? Então, a criança, ela aprende. O ser humano é um ser que está o tempo todo aprendendo, né? E a criança com mais intensidade ainda. Então, esse processo de acompanhar a criança, a gente acho que abre esse campo de aprender mesmo o que é o ser humano, o que é a potência do ser humano. E, de novo, a necessidade da gente se desconstruir para criar um novo ser humano, né? Que é criar uma nova relação, por exemplo, com o ambiente, Ótimo, perfeito. Porque na comunidade, na socialização, e na percepção mesmo do tempo, da vida. Enfim. Claro, perfeito. Não sei se está muito abstrato, acho que tem alguém... o microfone aberto. Mas qualquer coisa vocês me interrompem, perguntam aí alguma coisa. Daí só tem um outro ponto que eu acho que também foi algo que a gente... É algo que a gente dá para perceber assim, com muita força, e que eu acho que na pandemia isso também teve que sofrer um tremor, que é a relação com o tempo da criança e o tempo do sistema onde a gente está inserido e se adequando o tempo todo, né? Quer dizer, a criança tem que, ela não tem o tempo do flow, da descoberta garantido na nossa cultura, assim, mesmo na educação, né? A educação, quando a ideia de educação ativa, ela contrapõe a ideia de educação passiva, que é o padrão tradicional, onde a criança está sentada numa cadeira, criança, jovem, adulto, todo mundo, recebendo informação de fora, uma informação que muitas vezes ela nem alcança, mas enfim, tem um processo de silenciamento do corpo da criança, né? A gente acho que não tem a dimensão o quanto que o corpo é ativo na construção do aprendizado, do conhecimento, né? No ser humano. E a gente silencia esse corpo recorrentemente, né? Que tem que ficar quieto, tem que obedecer, e a criança tem um corpo que pulsa, né? Que voa, tem uma potência corporal. A criança somos nós, né? Vamos lembrar que a gente já foi silenciado, ela ainda não. Ela está sendo educada para ser comportada, para se adequar, para aprender o que falam que tem que aprender. E não tem uma educação de perceber a si própria, de escolher, de perceber aonde vai o próprio entusiasmo, o prazer, o tesão mesmo, né? De aprender, assim, de se descobrir, de conhecer o mundo. Eu acho que esse prazer de conhecer o mundo vai sendo podado, porque o corpo vai sendo podado. E o corpo é uma base vital, assim, que a gente... Puta, né? A gente acho que é um massacre, assim, do corpo, sabe? Mas não na educação. Não só a educação nas escolas, na educação, na cultura, né? Na ideia de educação, que vigora, assim, ainda, né? Então, deixar o corpo livre é muito radical. Confiar na criança é muito radical.
observar o tempo da criança. Quem que para observar a criança, sabe? Tipo, são pontos, assim, princípios muito, muito potentes e que vai sofrendo uma castração. Então, não vai ter o tempo do flow nunca. Como que ela vai saber o que ela quer da vida? Daí fica adulto com 30 e tantos anos pensando o que eu gosto de fazer, em depressão, enfim, perdido de si próprio, né? Porque a gente não tem esse espaço para perceber as singularidades. Assim, a gente é tudo a mesma espécie, mas cada ser tem uma singularidade e não tem a confiança neles para que eles se desenvolvam na sua singularidade, para escutar o que está vindo à tona dessa criança, né, de cada um. Então, observação, de novo. Mas eu falei que a pandemia veio, eu acho que sacudir um pouco isso, nesse sentido de que eu acho que dentro da comunidade é uma coisa que acho que cada pessoa vive isso de uma forma, mas dentro da comunidade Orimirim, acho que teve um primeiro momento muito rico, assim, por esse contraste. De repente, a família percebeu o ritmo da família. Nossa, a gente almoça às 15h, a gente acorda cedo ou acorda tarde, ou você vai estar em relação à criança muito mais. Então, foi uma coisa assim de que mudou a escuta sobre isso, sabe, no começo. E da criança estar preservada da correria do dia a dia. Agora é hora de sair, agora é hora de almoçar, agora é hora de, sei lá, de tudo. Agora tem que se despedir, agora vai, né, essa dinâmica mecanizada que a gente vive mesmo. Então, a gente estava vendo todo mundo, mas não estava encontrando ninguém, na verdade. Então, tipo, foi para mim uma coisa, nossa, eu já estava sozinha e nem sabia, né? No sentido de, tipo, que encontros reais que acontecem, né? No nosso dia a dia automatizado. Assim, você vai lá, trabalha, almoça, come, sei lá o que, né? E por mais que a gente esteja trabalhando na comunidade, acho que com muita gente que tem uma vida diferente, um monte de gente autônomo, um monte de, sei lá, tem um padrão que a gente faz parte. Tem a hora que começa o Ori. Tipo, sei lá, a tarde é das 2 às 6, então, tipo, para eu chegar às 2 no Ori, eu tenho que acordar, sei lá, né? Tem que almoçar, então tem que um aceleramento, assim, que vai quebrando os processos de flow, enfim, os processos e mesmo depois, na hora de sair do Ori também, né? Quantas vezes as crianças estão mergulhadas em algo e pá, chegou a hora, chegou o pai, vai embora, corre, daí vai pra avó, daí fica com não sei quem, daí, né? Então, essa turbulência que também, acho que até um não respeito e uma escravidão do corpo e uma não percepção e não respeito do tempo da criança. Né, do nosso tempo também, como ser humano, dentro desse sistema que a gente vive. Então, assim, como é que a gente transforma isso? Muito radical. É um processo que tem que assumir coletivamente outros modos, né? E, enfim, isso ainda fica aberto como questão. Eu acho que por isso que quando perguntam como é que vai ser depois, se vai voltar o que é que eu gosto de questionar as coisas do voltar, porque eu acho que a gente não vai voltar, a gente vai para outro lugar, a gente está sempre indo, a gente está sempre... Voltar seria tipo, não sei, mas para onde a gente vai a partir dessa experiência que está aqui. Então, tipo, por exemplo, acho que na última reunião de adultos, né, de pais do Ori, eu até trouxe isso. Eu acho que a gente vai ter um grande tempo agora, tipo, esses 2 meses finais do ano, de elaboração sobre o que a gente está aprendendo com o que a gente está vivendo agora, para daí pensar com mais clareza para onde vamos, que a gente quer, porque também aproveitar essa parada para transformar coisas que
de repente a gente já queria transformar e achava que não podia. Tipo, agora, sei lá, a gente pode inventar outro modo, outros horários, outras dinâmicas, vamos para o mato, vamos, sei lá, vamos comprar uma van, sei lá, vamos... o que é importante, né? E como que a gente dá conta desse importante? O que nos cabe, o que é possível, né? O importante dentro do possível, que daí tem uma ação alinhada, assim, no mundo, né? Mas sem... Né, não a ideia de voltar, porque a ideia de voltar significa reautomatizar. Então, não quero reautomatizar a vida, né? Claro que eu falei um pouco da potência do início da quarentena, do início do isolamento, essa quebra com o padrão que estava se operando no dia a dia, mas agora tem novo normal, que todo mundo acostumou, então, com esse padrão, agora novo padrão, que como que a vida está, então, instaurada, cheia de telas, que nem eu estava falando, tipo, tá, então agora é assim, é isso aí, não tem outro jeito. Então, não, também não é isso. Agora a gente chegou num limite que a gente precisa rever os caminhos, mas isso a cada momento, né? Rever os caminhos de, tipo, como que a gente faz para promover alguns encontros. Os encontros são importantes, como que isso a gente cuida da segurança disso, o que as crianças estão vivendo em casa, como que a gente faz um grande processo de readaptação ao encontro, a escuta, a cuidar das emoções que, tipo, estão explodindo dentro de nós, né? Não só as crianças. Como que a gente vai dar conta disso aí, assim. O que mais? Então, acho que tem questões abertas, né? Tem questões que não tem ainda para a gente uma resposta clara, mas também uma confiança na potência da pergunta aberta. A pergunta aberta nos remete a uma escuta sobre ela, né? Tipo, na própria experiência. De repente aconteceu alguma coisa, sei lá, teve um dia, dá um exemplo meu, o meu filho, o Iberê, ele ia encontrar um amigo, imagina a emoção disso, e ele botou o sapato e falou, eu vou agora. Só que era tipo 3 horas antes da hora de encontrar o amigo. E aí ele falou, eu falei, não, a gente vai junto daqui a pouco, a gente já vai, parará, não tá na hora ainda. Não, eu estou indo agora, eu vou a pé, deixa, tchau, tipo, tchau, eu vou. E, tipo, explodiu o pof da casa. Aí eu falei, peraí, só que ele tem um jeito que ele pula o portão. Aí falei, peraí, ele falou, aí ele pulou. Aí eu fiquei vendo para até onde ele ia, ele pulou o portão. Aí o Iberê, você não vai sem mim, tá? Eu fiquei tipo, meio escondida, mas olhando louca, vendo até onde ele ia. E ele tava assim, eu não vou voltar para casa, eu tô indo. Eu falei, tá bom, então vamos junto. Então vamos andando. Eu ia de carro, falei, não, vamos andando, a gente dá uma andada na cidade, vamos ver o que acontece. Peguei algumas minhas coisas correndo e saí andando atrás dele. Ele saiu correndo, ele tipo ficou uns 15 minutos sem parar correndo e eu atrás, de energia que ele estava dentro do corpo e de emoção por encontrar esse amigo. E foi uma vivência de sair correndo na cidade com ele, no bairro, né? De sair correndo e de repente falar, cara, a gente pode fazer mais isso, né? Isso é uma experiência, tipo, nossa, olha, essa energia aí que está trancada, pode, abre a portinha e vamos correr, vamos achar um lugar, sei lá, uma coisa besta que eu estou compartilhando, mas que foi uma vivência muito forte que me remete a essa escuta do momento, assim. Sabe, não estava na hora de ir, mas eu fui, né? É uma coisa tipo de um corpo que está falando acima de um combinado, de uma ideia, né? E o quanto que a gente pode olhar mais para isso e acho que tem essa apuração do adulto que já é mais de um amadurecimento da observação sobre a criança, que é perceber as pulsões que estão presentes. As pulsões, assim, o que pode ser importante para
né? No Ori a gente tem um exemplo clássico, eu lembro bem do início, mas sempre é um exemplo, é uma experiência que sempre aparece, que é dentro do, a gente tem um espaço coberto, fechado, e um quintal com acesso direto, enfim. E dentro do salão a gente tem um combinado de não gritar e não correr, porque pode derrubar os materiais, porque é um espaço de concentração e tem outras crianças concentradas. Então, quando a gente percebe uma criança que está com o corpo bombando de energia, que está cheio de amor para dar, cheio de pulsão corporal, de motricidade larga mesmo, a gente convida essa criança, ela para ir para fora, ou para ir para o teatro, que é um outro espaço também que eles ficam correndo muito, e tem espaço para eles pularem e correrem e subirem no tecido e se pendurarem e montarem. Enfim, motricidade larga, que é quando o corpo inteiro está envolvido em uma ação, né? Diferente da motricidade fina, que está mais em detalhes do corpo, sobretudo nas mãos. A gente convida ele para ir para o quintal e, tipo, convida os pequenininhos. O convidar é com o próprio corpo, né? A gente traz a criança, propõe, ela vai junto, vai indo junto, enfim. E lá ela se encontra. É aqui que eu queria estar. Né? Então, é perceber essa pulsão como um exemplo também simples, e às vezes é mais complexo, quando, por exemplo, quando as crianças são mais velhas e tem desafios na comunicação entre elas, e como mediar e como entender a pulsão de cada um, o que ele está querendo, quais são as emoções presentes e como que a gente pode apoiar, né? O adulto como alguém, então, que tem essa potência de observar atentamente e daí fazer essa leitura que às vezes é em outras camadas, né? São outras camadas de afeto, assim, e criar uma experiência, encaminhar alguma emoção, né? Dando apoio à criança para ela se encontrar novamente. Aquela frase lá da Montessori que a Pri sempre lembra, que é o máximo, que é como a voz da criança falando: me ajude a fazer sozinho. Então, precisa de ajuda para cuidar de si próprio, para ela se autoformar. Partindo, acho que também, esse conceito eu acho bem rico, que é bem no começo da maternidade, eu entrei em contato com isso, eu achei incrível essa ideia, que é a ideia de, incrível na época para mim, que era uma novidade incrível, a ideia de aprendizagem sem ensino. A Carla Ferro fala sobre isso. Sem ensino, na ideia da educação tradicional, né, de parar, olha, meu filho, faça isso dessa forma. E aí, o que é essa aprendizagem sem ensino? Ela se efetiva de muitas formas, mas ela tem um adulto presente que muitas vezes está em ação, e essa ação pode ser num diálogo, e essa ação pode ser na prática mesmo. Um marceneiro que está trabalhando na marcenaria, se a gente vai numa marcenaria que tem alguém que manja, né, do assunto trabalhando, a criança vai aprender, ela aprende assim, na velocidade da luz, né? Ela capta milhões de coisas, então, e ela aprende na velocidade da luz também como que a gente lida com as nossas emoções, né? Só para nunca esquecer desse lado das emoções. Ela lê o sentimento, ela tem visão de raio-x, né, para o sentimento. E por isso ela fica muitas vezes confusa, porque se você fala uma coisa sentindo outra, ela vai entender o quê? Que é assim, que a gente fala uma coisa e sente outra. Né? Que é um modo de operar que não tem essas camadas de sinceridade. Agora, a gente não tem o nosso tempo respeitado também, então muitas vezes a gente nem sabe o que está sentindo. Né? Não é uma coisa assim, consciente. É uma coisa que, de novo, faz parte dessa imersão da cultura que a gente vive. E nesse sentido, eu acho que eu vou tentar finalizar para a gente abrir para conversar. Tem uma coisa que eu estava lembrando hoje agora, antes desse encontro,
daquela música do Caetano de Sampa, mas que ele toca, ele fala uma coisa que eu queria trazer como homenagem a todos os quintais e todas as experiências que trabalham com esse entendimento da terra, do pensamento enfim, da inteligência da terra aplicada a nós, né, a gente como parte dessa natureza, que ele fala assim: tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. E a gente, como essa potência, a gente de cultivar essas florestas, de promover essa oficina de florestas e cultuar esses deuses da chuva como algo que, tanto no espaço que a gente cria, quanto no espaço que a gente é. É isso. Agora, não sei, a gente pode conversar mais. Eu queria falar. Boa. E a gente pode falar mais a partir de vocês também. Um prazer te ouvir, Anaí. Uma delícia, realmente bem instigante, assim. Acho que teria muita coisa para te perguntar, mas eu quero te fazer uma pergunta específica, assim, que eu tenho a impressão que o Ori tem um trabalho comunitário bem forte, né? Pelo que eu entendi, assim, tem um trabalho bem pegado junto com as famílias, elas estão juntas no processo. Não sei se é essa a compreensão que eu tenho. Eu queria te perguntar desse processo do desaprender do adulto, do retirar os condicionamentos que a gente traz da nossa infância e juventude. Como que é isso? Assim, chegam os pais, primeiro, eu queria saber se eles participam do processo, da prática, e nessa participação, como que vocês ajudam as famílias a desaprenderem? Boa. Eu acho que a experiência da prática realmente é crucial nesse sentido, porque a coisa se dá na prática, né? Mas eu acho que tem o campo do entendimento, do pensamento também, uma elaboração, então muita conversa, a gente fazia até a pandemia reuniões mensais de adultos, onde a gente trabalhava junto algumas questões muito estruturais, enfim, para a gente o entendimento de algumas ideias, o entendimento, o mapeamento de esse panorama de conhecimentos, sei lá, de áreas de atividade, ou sei lá, ideia de presença, ideia de autonomia, enfim, tem muitas ideias, muitas conversas, né, que a gente promoveu nesses 6 anos, contando com 1 ano antes, quando a gente começou os encontros antes de ter o espaço. E agora, na pandemia, a gente faz reuniões semanais. Então, a gente fala bastante com os pais, né? No comecinho era também semanal, depois virou quinzenal, depois voltou. Foi sempre fases muito diversas. Mas, na prática, assim, no início do Ori, tinha a ideia que era que todos os pais deviam participar da prática, fazendo um rodízio, e que a gente foi elaborando também como apoiar esse processo de participação na prática de uma forma mais próxima dos pais. Assim, quando se efetiva melhor, quando acontece, eu acho que melhor é quando tem alguém ali junto mesmo, com o pai, mãe, né, com aquele, com algum familiar, às vezes vai alguma avó também e tal, que vai acompanhar, que vai conversar sobre o que está acontecendo. Tipo, olha, ele caiu. Calma, vamos devagar, vamos ver se ele tá bem. Em vez de ir lá pegar ele no colo, como você tá? Machucou? Né? Tipo, desautomatizar nessas coisas, pequenas coisas da prática, assim. Né? Então, tipo, criança caiu no chão, já teve momentos mágicos disso, assim, para algumas famílias, de, por exemplo, propor da pessoa observar um pouco antes de reagir. Né? Antes de automatizadamente ir lá socorrer e ficar tenso e ficar preocupado, né? Então, tipo, observa, e daí de repente a criança vai limpar a mão, levanta sozinha e tá tudo bem. Ou então, tipo, daí ela vai pedir um colo. Será que ela quer colo? Será que ela não quer colo? Vamos perceber isso, sabe? Então tem uma coisa
pensando nos pequenininhos, sobretudo, né, esse exemplo. E tem outro ponto que também a gente trabalha muito com os pais quando eles vão na prática, que é deles entrarem nessa proposta de observação. Então, é muito efetivo o aprendizado do adulto, de outra referência, observando a relação de educador com uma criança, observando a relação entre as crianças, né? Tentando ficar mais em silêncio. Então, tipo, o silêncio como uma ferramenta mesmo para a presença, né? Para essa desautomatização. Tentando, percebendo, assim, o espaço, entrando em relação também com o espaço, até isso como um primeiro momento, até ela realmente entender esse campo, entrar no caldo, sabe? Tipo, entrou no caldo, aí a gente começa um processo criativo mesmo junto. E isso acontece também com os educadores. Quando chega um educador, o processo todo de imersão nesse caldo. Demora mais ou menos uns 4 meses para um educador chegar e, tipo, nossa, entendi uma coisa, sabe? Tipo, e daí quando absorve, quando entra nesse caldo mesmo, de entender algo, sei lá, alguma coisa do campo aí, desse campo, entra no processo de criação. Quer dizer, por exemplo, assim, o exemplo clássico da Raíssa, uma mãe que participava da prática semanalmente no início quando ela entrou no ORI, em 2016, e ela é artista plástica, e teve inclusive conflitos comigo de eu ter dado um limite dela, e ela ter ficado chateada meses depois. Ó, que resistência, continuou lá. Meses depois, ela abriu numa reunião de reflexão da prática, chorou, ficou... E aí eu fui entender o que tinha acontecido, e a gente, tipo, super abriu um diálogo muito potente, assim, que, tipo, lavou a história. E, enfim, ela continuou, né, participando, porque ela via muito sentido na experiência, mas tinha uma questão, assim, comigo, porque eu dei limite. E aí, chegou uma hora que teve um dia que ela veio e trouxe um monte de material dela. Ela trouxe uns pincéis, uns materiais que ela experimenta no trabalho artístico, enfim, umas tintas, umas coisas, e foi pegando uns galinhos no ORI, foi amarrando no pincel, foi botando uns papéis na parede, a gente, né, tá acontecendo uma coisa ali, sem ter combinado nada antes, então, tipo, já tá nessa escuta, nessa compreensão também de muita conversa, e criou um ambiente onde ela fazia uma experiência com um pincel, que é até clássica, né, amarrado na ponta de um galho, e desenhando no papel grande na parede, tem uma coisa da relação do corpo com o desenho, enfim. Só que ela preparou um baldinho com gravetos, ela preparou assim para as crianças foram se aproximando e tipo, o que está acontecendo? O que é isso? E chegando, e ela falou, quer fazer também? E aí, a gente amarra o barbante aqui no graveto, no galho. E aí criou-se uma experiência naquele dia, onde ela foi de fato propositiva ali, né? Só que no entendimento muito fino da preparação do ambiente, do acolhimento das crianças que chegam e do adulto em ação, né? Que eu gosto de falar muito disso, que o adulto, quando está em ação, é o adulto ambiente. que na música, por exemplo, isso é muito claro. Tem um piano lá. Quando alguém senta no piano e toca o piano, ele cria esse outro ambiente que é da música, né? Que é de um repertório dele, enfim, se colocando em relação. Eu não vi nada do chat também, depois eu queria ver, mas enfim, tem um processo que passa pela observação. Então, você está falando que é muito legal que a ação dá uma nova dinâmica à preparação do ambiente, né? A ação do adulto, ela transforma a preparação do ambiente por per se, né? É essa a ideia. Isso. Numa relação de criativa, na relação com materiais, com os elementos que estão presentes. Sei lá, chega um pai, sobe na árvore, outro pai quer ser o coletor.
que ele sobe na árvore sempre para catar as frutas e tudo mais, e daí, tipo, sempre envolve outras crianças junto. Então, assim, a gente foi criando uma intimidade também nesse sentido, de, sabe, os pais chegam lá, lavam uma louça, e daí isso de, por exemplo, todo mundo lava a louça, a gente tem a faxineira, tem um monte de coisa, né, que para manter, para garantir a higiene e tudo mais, mas, assim, todo mundo participa cada um traz a comida também, no dia tem um revezamento da comida, e muita gente vai lá, esquenta a comida, termina de fazer lá no Ori. Então, tem muitas camadas de relação. Hoje em dia, não tem terminando de responder a sua pergunta, aliás, não tem essa presença dos pais na prática com toda essa frequência do início, mas tem muitas formas de conexão, de relação dos pais com o projeto. Seja, por exemplo, fazendo um flyer. A pessoa que está fazendo um flyer tem que entender coisas do Ori para entender o pensamento, o que é importante ser dito, né? O que é importante... Então, assim, ou, sei lá, alguém que traz um material para doação, que tipo, vai entrar em relação, nossa, o que a gente pode fazer com isso? Ou que vem tocar uma música, ou que, enfim, e está sempre em todos... A ideia é que em todas as frentes, as áreas, os princípios estejam vivos, né? Isso é também um super desafio. Quer dizer, inclusive na própria vida. Nossa, Nuri. Aí, amada. Eu acho que você tem que falar mais sobre tudo isso. Sobre o quê, Carol? Sobre esse processo todo de criação, sobre as suas reflexões, essas costuras. Já estou te chamando faz um tempo, né, para entrar nessa roda, porque acho muito potente. Sei que tem muita coisa acontecendo aí nesse corpo todo que você habita, mas, nossa, tem que trazer muito mais, é muito lindo. Você falou isso da observação do adulto, tem uma... Eu acho uma outra coisa que eu acho muito potente é você saber que você está sendo observado. O adulto saber que está sendo observado. Porque a partir disso parece que surge um esforço para essa presença e para essa inteireza, que é muito interessante, né? Que desloca mesmo do lugar de tô aqui, tô não sei o quê, não tem ninguém me olhando, mas eu tô... Mas não, né? Tem pessoas que pensam sobre isso, que estão atentas a isso, que estão cuidando de tudo isso. E eu preciso também me cuidar e me amparar. E eu acho muito potente. Eu adoro quando vem gente aqui para observar. Porque eu sei que eu também estou sendo observada e eu acho que eu sou melhor quando eu estou sendo observada. Estou mais presente, estou mais... Nossa, muito bom você falar. É um desafio, é uma coisa que, assim, a primeira coisa que me remete a essa questão que você trouxe é o desafio dos educadores, né, estarem sendo observados pelos pais. E que no começo é muito estranho e é uma coisa que muitas vezes bloqueia uma ação, que fica, nossa, mas o filho dele está chorando e eu vou me colocar. Então, assim, isso também dá essa apropriação desse processo que é muito íntimo na relação com as crianças, né? Com os pais também, sabe? Esse salto, assim, de repente eu tenho intimidade com uma criança, mas chega o pai dessa criança me observar. Porque tem a observação dos pais e vice-versa, né? Tem dos pais que chegam lá para observar os educadores, que isso muitas vezes constrange, e tem a observação nossa dos pais, assim, observar os pais, né? E os adultos ali. Então, muitas camadas de observação, né? E isso constrange muitas vezes, mas eu também acho interessante mesmo nesse constrangimento, porque daí se intensifica a observação sobre a sua própria emoção quando você está sendo observado, né? Então tá, tipo, ó, olha para isso. E mesmo nesse constrangimento tem uma desautomatização, sabe?
Quer dizer, eu falaria isso, falaria aquilo, mas tipo, ai, não vou falar porque eu fiquei sem jeito. E aí, de repente, você fala, nossa, né, mas é volta para... um baita negócio para você se autoavaliar, né? Onde é? Por que é que eu estou constrangida? Onde é que falta minha confiança? Onde é que eu não tenho consciência do que eu estou fazendo naquele momento, né? E tem várias piadas até. Baita oportunidade, né? Tem várias piadas, assim, do pai falar, dos pais, a mãe, tem que falar, eu não sei o que pode, o que não pode no Ori, e daí, será que no Ori eu posso falar isso, posso fazer isso? E eu fico sempre no começo, né? E daí a gente fica desconstruindo isso, dando risada primeiro, mas desconstruindo essa ideia de certo também, e é foda, porque não é que não tem parâmetro, mas o certo e o errado também não é o parâmetro, né? Então, como é que mexe em outras camadas? Então, tem uma proposta no mundo, ele tem uma proposta de relações, uma proposta ética, né? Uma proposta política, que isso tudo é micropolítica, tudo que a gente está falando, né? Mas, então, tem coisas que, tipo, sim, a gente, não é que não dê conflito, muitas vezes, que sim, a gente vai falar, tipo, não, isso não vai acontecer aqui, né? Mas, claro, com mais delicadeza. Mas tem também a criação junto, tem também a escuta do adulto, e daí a gente, às vezes até, por exemplo, acontece às vezes de acumular questões quando as pessoas começam a ir na prática, tipo, daqui a 2 semanas só a reunião, que hora que eu vou falar sobre o que eu estou sentindo, sabe? Então a gente também tem que, esse acompanhamento mais próximo mesmo dos adultos é um super trabalho, só que é o dobro do trampo, né? O adulto, nossa, é um trabalho gigantesco. Por isso que muitas vezes vem com muitas certezas, muitas verdades, e daí a gente olha para elas, e daí a gente dialoga com elas, então é um trampo sem fim, assim, que está sempre chegando, né? Pessoas novas. Tem uma pergunta no chat da Marli. Para entender melhor, a presença dos pais pode ser a qualquer momento, espontânea? A gente já fez vários mapeamentos diferentes, né, Lia? Mas falando dessa espontânea, ela acontece mesmo. Ela é tão espontânea que ela não está no nosso controle, ela acontece. Tipo, você vai levar seu filho, você já está na prática. Você entra no espaço, né? Você está lá dentro. Então, muita coisa acontece espontaneamente. Mas a gente tem um cuidado também, porque daí no outro lado dessa questão da observação e dos educadores estarem também, né, criando essa presença, estarem à vontade nesse lugar e tudo mais, também tem um cuidado por parte disso. Então, a gente tenta, para você realmente ficar a tarde inteira e tudo mais, a gente prefere agendar, que a gente vai saber que vai ter alguém mais atento a esse pai, essa mãe e tudo mais. Mas a gente criou até um termo que é a prática livre, que é você vai lá e fica na prática, só avisa na hora, vou ficar hoje, também acontece. E é um novo desafio. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que não estão acompanhando tanto as conversas, tantos o pensamento, e que você vai ter que trabalhar ali na hora. Puta desafio. Mas tem esses combinados comuns, a gente foi escrevendo umas coisas na parede. E acho que alguns educadores vão também ganhando intimidade com alguns pais especificamente para poder conversar sobre alguma coisa que acontece, né? Conversar, por exemplo, eu dei aquele exemplo de dar o limite no adulto, poder também chegar nesse ponto. Isso é muita intimidade, né? De tipo, peraí, você pode não falar muito agora, você tá, sei lá, tipo, ou tem uma coisa clara, que tipo, a gente não usa celular, né? A gente tem algumas coisas que são combinados claros. Mesmo assim, é muitas vezes difícil abrir esse diálogo, né? Na hora ali. Então, sim, é um puta desafio e sim, às vezes dá conflito e a gente tem que resolver depois, mas confiando na maturidade
do coletivo até, mas assim, de cada um, né? O coletivo é feito por pessoas. Na maturidade de poder falar sobre aquilo, enfim, de poder se expor, de poder falar, tipo, não gostei do que você fez comigo, de poder... e daí o outro também tem a escuta e tem a fala, que nem com criança, né? Que a gente busca ouvir os dois lados, sempre, de um conflito. Então, a gente faz isso com os adultos também, né? Mas, muitas vezes, alguém sai magoado e sai do projeto. Acontece também, não assim, por esse campo especificamente, mas acontece de tipo, nossa, não dou conta, era uma coisa mais simples. Anaí? Oi. Sabe que eu achei o máximo você falar do seu filho, dessa quebra da agenda, né? De você ir 3 horas antes do encontro, querer ir no encontro com um amigo. E aí eu fiquei pensando muito como a gente pode, né, como adulto, desaprender um pouco, aprender um pouco mais com as crianças, essas nuances, isso que às vezes parece, entre aspas, o não convencional, o que é meio louco, né? Eu lembro de uma criança, uma vez eu estava dando assessoria num lugar, e a gente estava falando justamente de ter materiais para os espaços do brincar, que não fossem convencionais brinquedos. E aí, estava num lugar, né? De repente, eu me deparo, era um lugar que tinha muitas pedras grandes, enormes, pedras gigantescas, assim. E eu estava com uma pessoa e com o filho dela, e eu falei assim, por exemplo, essa pedra seria maravilhosa. E essa criança, né, o Francisco, de 8 anos, falou assim, mãe, eu quero no meu quarto. Eu falei assim, mas onde tem por uma pedra desse tamanho no seu quarto, né? Nossa! E ele ficou tão entusiasmado com essa pedra, e muitas vezes a gente pensa assim, como adulto, parece assim uma coisa louca, assim, como você vai ter uma pedra? Não, eu prefiro a pedra do que a bicicleta. Uma pedra que você pode sentar, quer dizer, podia estar num lugar, em qualquer lugar, mas eu fiquei pensando, como a gente trazer, eu acho que um pouco mais, isso que a criança faz, ir na onda, ir na brincadeira e topar. Não, a pedra é importante. Eu estava falando justamente, a pedra é para ter nos espaços, sei lá, de quintais, mas a criança queria ter no seu quarto, pequeno. E às vezes eu fico pensando, por que não? E se fosse diferente? Sabe, eu estou num movimento que é o Cria Futuros, e eu estava numa reunião com o Hélito do Doutores da Alegria, e ele falou que para a gente libertar o nosso futuro, tem 2 palavrinhas que são mágicas e super consistentes, né? Somada com reticências, que é e se? E se tivéssemos uma pedra no meu quarto? Né? Uma pedra que é quase um morrinho, é um morro, né? Que é quase do meu tamanho. E se, né, eu posso visitar o meu amigo, assim, de supetão, um dia antes do encontro, porque eu fiquei muito, muito saudosa, muito saudoso, no caso, ele. Enfim, só para... E eu fiquei pensando se essa potência eu queria te perguntar, no fundo, se essa potência, né, que vem você falou dos observáveis, como tornar observável, às vezes, uma experiência tão potente como essa que você contou agora, isso transformar, né, numa discussão maior, né, porque às vezes a gente fala muito da teoria, e você começou falando do afeto, né, do coração, do que nos afeta. De repente isso pode dar o start de mudança muito mais facilmente do que, às vezes, um blá enorme. Não sei se você acha isso ou não. É muito bom. Não, várias coisas que você falou, mas só para contar essa história, só fiquei com vontade de continuar contando. Essa história não foi nem que a gente chegou lá horas antes, mas a gente saiu daqui horas antes. E daí vem acontecendo outras coisas. Inclusive, a gente foi parar no Lori, que eu pedi socorro, preciso ir no banheiro. Vou sair sem ir no banheiro. Assim. E aí a gente passou no Lori, parou lá, tomamos água e tal. Mas, enfim, e ficamos, né? Ali acolheu, assim, a mãe louca que saiu andando na cidade. Mas uma coisa que você falou que eu acho demais, assim, que é isso como acolher essa coisa meio louca mesmo, né? Meio fora
do previsto, do esperado, do controle, do convencional. Você falou essa palavra, o convencional, né? Do horário, da regra. E, enfim, e acho que isso tem a ver justamente com aquele ponto de acolher a natureza em nós, que muitas vezes não tem a mesma lógica racionalista. Que a gente tem uma cabeça que tem uma partezinha que é o racional, e o resto a gente não usa direito, né? Aí esquece, mas tá aí, né? Tipo, toda a ideia de intuição, por exemplo, ou desses afetos quando entram no corpo, que o corpo pensa, né? Também, a cabeça também não está separada. Enfim, e como chegar nessa sensibilidade, assim, que às vezes é muito sutil e às vezes é esse rompante, né? Eu acho que eu trouxe um exemplo que é um rompante, que é uma exceção mais radical, mas às vezes ela é muito pequena no jeito de falar. E a outra coisa que você falou, que é da pedra, eu acho muito bom esse exemplo. E também tem a ver com a natureza, né? E com uma coisa que é uma quebra de valores. Quem que fala isso? A Carla. A Carla é a pessoa que eu amo, Carla Ferro, eu recomendo tudo que ela escreve. Ela falou assim, porque a criança ela tem valores muito diferentes da gente. Então, por exemplo, ela pode... Pra gente, o celular é muito importante, o carro, então, só pegando ou o horário, ou... enfim, coisas convencionais, né, como você falou. E, de repente, ela acha, sei lá, uma tampa de caneta na rua e fala, cara, eu quero para mim. E ela é inseparável disso. Isso ganha um valor, assim, um lugar que eu vou levar para casa, que eu tô cheio de cacareco aqui em casa, que eu não consigo jogar fora. Que o Iberê vai juntando um pedacinho de um galho, uma pedra, sei lá, uma coisa que não faz aquela fusão com a coisa, com as coisas que a criança tem, que tem a ver com a fusão com o ambiente, né? Que no começo, lá quando nasce, é a fusão com a mãe. A Pri falou outro dia também sobre isso de um jeito bonito, eu nem lembro, Pri, se você quiser falar também, mas tem essa fusão com a mãe, que é essa amálgama que si próprio e a mãe é totalmente uma coisa só, né? E todo o processo de amamentação, enfim, isso se reforça, tem a coisa biológica mesmo, né, que sair daquele corpo, e daí eu faço parte daquele corpo, que vai se expandindo para a fusão com tudo que chega, por isso que essa absorção da realidade, né, a fusão, todas as relações, todo o tato, todo o cheiro, tudo isso é integrado nessa experiência, né, da criança, de uma forma muito intensa. Então, tem a fusão com a pedra, no caso, que é esse valor diferente. Tipo, nossa, uma pedra realmente... Não quero saber, sei lá, do ouro, quero saber da pedra. Eu pensei esse valor da pedra, né? A pedra bruta. Quando você falou dos materiais, que também dá para dispor materiais não estruturados, né? Que tem essa ideia, tipo, que são materiais abertos para a criação, mas acho que o Gui é perito nisso, né, Gui? Que tem uma proposta, mas tem a inventividade mais importante, né, do que a proposta em si. E mesmo na proposta tem essa... É irrepetível, né? E tem a ver com a natureza também, a lógica da natureza. Como cada experiência é irrepetível. A natureza que somos nós também, né? Sempre lembrar. E Adriana, acho legal você ter trazido isso, porque eu vejo os desejos das crianças, esses desejos malucos, né, para os adultos malucos, mas para elas totalmente legítimos. E ele muitas vezes eles são absolutamente possíveis para o adulto. E por uma mera limitação de paradigma, o adulto tesoura sem falar o e se, né? E sem falar por que não. Por que não, né? Não tem... Eu vejo muito isso, gente. É incrível a quantidade de vezes que eu vejo o adulto tesourando um desejo
ultra legítimo da criança que não teria nenhum problema em avalizar e falar, vai. Eu só queria lembrar eu lembrei uma da Carla Ferro que eu acho muito dura, mas muito boa também, que ela fala assim, quando a criança para de chorar na creche, não é que ela se acostumou, é que ela desistiu de pedir ajuda. Mas só para trazer também uma outra história que você trouxe, Anaí, que eu achei muito boa, do corpo, né? Dessa importância do corpo, de como, principalmente na primeira infância, como o corpo é fundamental, ele é a fonte do aprendizado, né? E como a gente bota para sentar e bota para fazer atividade dirigida, e como a gente mata esse corpo em questão de talvez meses, né? No máximo anos. Eu fiz no ano passado uma pesquisa de creches e escolas de ensino infantil. Eu fiquei muito chocado como esses espaços são enclausurados, né? Lembrando a Tiriba, a coisa do desemparedamento, como eles são enclausurados, dirigidos, diretivos. E, cara, e todos, não é? Por isso eu vejo uma relevância nos quintais, né? Quando você permite que a criança passe a maior parte do tempo no exterior, livre, com esses processos mais alongados do brincar, que tipo, sei lá, 95% dos espaços são todos de plástico, interiorizados, diretivos, já com conteúdo para a primeira infância. E é realmente assustador olhar essa realidade, né? Mas é fundamental também para a gente poder pensar um futuro diferente, né? Gui, e tem outra. Esses espaços, às vezes, não é nem da escolha dos pais, educadores, já tem uma cadeia produtiva que já vende o EVA, o kit pronto plástico, e que vai em massa, vai na rede pública, vai nas escolas particulares. Por mais que você fale, vem, tipo assim, já tá facilitado para ter aquelas bobagens, sabe? Lixo, literalmente lixo, né? EVA, né? Para um bebê. Para mim, isso eu acho um cúmulo do absurdo, a gente no Brasil e a gente ter EVA. Me lembrou da Kelma falando... Peraí, deixa eu botar o fone. Numa das primeiras reuniões, Gui, não sei se você vai lembrar, que ela se dá conta, assim, do tamanho da treta, que ela vai num evento, um super evento de educação, e um dos palestrantes vai falar sobre a Coca-Cola. É tipo um cara, um vendedor da Coca-Cola. Ela fala, nossa, não tem alguma coisa errada, cara. Ou esses espaços que a gente tem feito essa costura, a gente está sem voz num lugar, a voz dos lugares que falam e pensam e estão dizendo que fazem educação, está na mão dessas pessoas, né? Dessas pessoas que querem vender coisas inúteis. E é uma venda que já está articulada, assim, né? Assim como se está na cadeia de consumo mesmo, né? Estou aqui chegando, aprendendo isso desde, né, do berçário. Tem uma coisa que eu fiquei com vontade de comentar do que o Gui falou, que o quanto que o corpo está presente na aprendizagem, sobretudo nessa primeira infância. Eu acho legal falar, clarear esse sobretudo, porque eu acho que o corpo ele tem a potência de elaboração e de aprendizado sempre, e que a gente foi sendo castrado, e abriu-se uma brechinha na primeira infância para essa autorização, para esse valor que tipo de ser mais livre e tudo mais, mas no desenvolvimento disso também é muito urgente ter um pensamento, sabe? Depois do horário que vira fundamental, assim, o ensino fundamental, e daí toda a adolescência com esse corpo contido e quantidade de coisas que isso está bloqueando, acho que a gente não tem noção. E tem a ver com essa potência do entusiasmo. E tem a ver com a potência do prazer. E aí, até para também tocar nesse ponto, que eu estava pensando sobre
a relação bom, uma reflexão sobre a sexualidade infantil, que eu acho que é algo que a gente nunca fala sobre, o quanto que a sexualidade, ela existe no ser humano desde que ele nasce, que a gente nasce, e ela faz parte dessa percepção do prazer de viver. E todas as nuances de afetos que envolvem isso, né? Então, a gente não se faz, assim, né, um dos maiores tabus, né? Acho que tem vários tabus, que é difícil de falar sobre e tudo mais, mas esse da sexualidade é muito radical. Foi assim. Daí, a palavra tabu é sagrado. É a mesma coisa. Esse assunto é sagrado. Olha só o que você acabou de falar. Bacana. Tem uns tabus, eu falo, tem alguns tabus. Tem, tipo, a sexualidade é mais radical de falar, eu adoro falar sobre isso, mas não sei se vocês querem. Mas tem um outro, por exemplo, que chama dinheiro. Puta tabu falar de dinheiro. Outro que é comida, né? O quanto comeu, o que comeu, como comeu. Tipo, é uma questão, assim, no nível de... outro que botando assim nesses termos, peço licença para a Lia, que falou disso semana passada, que ficou muito na minha cabeça, que é do risco. O arriscar-se, a criança não pode arriscar nada, tem que estar tudo seguro, tem que estar tudo protegido, tem que estar tudo... E o medo, né, da morte, outro grande tabu, a morte. E o quanto que esses assuntos precisam de espaço também, assim como o corpo, né? E que estão presentes nessa potência do corpo, assim. Que é a potência da vida, né? Que é, tipo, olhar para a vida, tipo, cara, existe uma vida muito complexa em mim, existe a sexualidade na criança. Eu gosto, essa conversa sobre sexualidade, eu gosto, assim, a primeira coisa vamos entender o negócio. Existe a sexualidade infantil, que é diferente da adulta, mas que existe. E que a gente até teve uma época que rolou um monte de questão sobre isso no Eri, e que eu falei, bom, então vamos preparar um ambiente toques íntimos. Eu fico brincando, né? Mas tem algumas regras que a gente pensou sobre isso e que a gente traz para as crianças. Porque existe e a gente não quer bloquear, certo? Tipo, é uma coisa que faz parte da experiência e faz parte como uma coisa importante para que se viva na infância para que o adulto tenha prazer na vida. Tipo, é muito estrutural e a gente não tem o nosso padrão cultural é bloquear. Eu percebi isso em mim quando começou a quantas emoções vem à tona, né? E como entender isso? Então, tipo, a gente pesquisou, conversou intensamente sobre isso, a gente pensou um monte de coisa. Tem a Mari, que acompanha também, que é psicóloga, que é mãe do Ari, e que, enfim, trouxe também muita reflexão sobre isso, é muito rico, assim. E esse entendimento de que é vital para o entendimento de si próprio, assim, para o entendimento do próprio prazer nas relações, na vida. Não é sobre sexo, é sobre pulsão de vida. Eu vou pegar uma água rapidinho. Acho que até é importante trazer referências e trocas sobre essas questões, né? A Belcan, da PUC, é uma das pessoas que fala muito sobre a sexualidade infantil, né? Eu acho que talvez seja um assunto interessante para pensar nessa dimensão do prazer, do lúdico, do brincar, né? E pensar em discussões a respeito, em leituras. E é um enorme tabu, realmente, né? Sagrado. Um dos maiores, eu acho. Tá sem microfone, Adriana. Adriana, você tá sem microfone. Desculpa, eu estava falando que o sagrado é muito tabu. Não, o sagrado, na nossa cultura, né, ele é problemático, parece, que você precisa tirar ele de, né,
adestrá-lo, controlá-lo, não deixar parecer muito, né? Os assuntos que ela fala, né, de dinheiro, comida, a questão da morte, assuntos como sendo tabu, são assuntos que queremos discutir mesmo. A gente tem dinheiro suficiente no mundo hoje para o Instituto Buck, aquele Instituto Buckminster Fuller, né, que fez as geodésicas e tudo mais, criou um jogo que é o contrário do World Game, né, que é para eles pegaram um grupo de matemáticos e economistas para ver tudo que tem de dinheiro no mundo, a quantidade de dinheiro no mundo, e colocaram isso em gráfico, e colocaram todos os problemas do mundo, como a gente pode solucionar os principais problemas do mundo, de saúde, educação, moradia, quanto que custaria? Isso em gráfico, colocaram. E quanto se gasta em armamento e segurança no mundo, colocaram em gráfico. E viram que só o dinheiro que se gasta hoje no mundo com armamento e segurança, tipo você ter um avião caça, né, e aí tem que ter uma base no meio do oceano, esse dinheiro poderia resolver todo o problema do mundo. Então, por que é tabu se falar nisso? Em dinheiro, por exemplo, né? Em comida, porque ao invés de começar a discutir comida saudável, é problemático, né? A gente tem grandes agroempresas que falam sobre isso, né? Vai falar sobre dinheiro, a gente tem tabu até no nosso meio, né? Quais são as instituições financeiras, que inclusive instituições financeiras que investem, inclusive, para discutir consumo, infância, criança e tudo mais, mas não muda a base do que precisa ser mudado. Isso é tabu, né? O dinheiro é sagrado, porque envolve potência humana também. A falta de dinheiro envolve uma pobreza absoluta que a gente vive nesse país, né? Então, o buraco é bem fundo. Mas eu acho muito lindo todo esse trabalho dos quintais. Eu acho que assim está borbulhando, né? Não só aqui, em vários lugares, muita gente querendo um outro mundo, né? E se empenhando. E eu acho que é por aí que a gente vai modificando, né? Adriana, eu adorei que você falou essa ideia do sagrado na relação com o tabu e esse duplo sentido, tanto do tabu ser sagrado, quanto do sagrado ser tabu. Sagrado é tabu, também não pode se falar disso, porque daí parece que vai falar de religião, que nem sexualidade é mistura com a ideia de sexo, é mistura com a ideia de sexo. E o sagrado, na ideia da religião, de tipo, cada um tem a sua religião, a religião não se discute, né? E a universidade, ela é cabeção, pensa no cabeça, né? Por exemplo, não pode pensar o sagrado, não pode, o coração é meio piegas, não falamos em amor, pelo amor de Deus, não vou falar nisso, e muito mesmo trabalho com as mãos, né? Se a gente vai pensar em escola Schumacher, o que é isso, né? A gente trabalhar com todas essas dimensões. E a gente está numa universidade que pensou cabeção, né? E aí já a própria origem já tá com tem que ser reestruturado, senão a maioria das pessoas que fazem tese ficam deprimidas. Isso é real ou não é? Estou falando uma mentira. Por que a universidade tem esse lado também, né? Porque está desintegrado, né? Então, acho que por isso que é importante fazer esse trabalho na base com as crianças, que essas crianças vão crescer usando o conhecimento como, né, outras coisas como prazer e não como... enfim, estou viajando aqui. Então, e daí eu fiquei pensando nessa coisa do sagrado como algo que talvez fique como um tabu na nossa sociedade, muitas vezes, porque também não tem um entendimento, uma elaboração disso na vida, assim, fica algo distante da... enfim, acho que essa mistura com a religião, mas assim, eu até brinquei, né, com essa ideia da meditação e da presença, a meditação como algo do campo do sagrado e a presença com as crianças do campo do quê? Do trabalho. E, sei lá, e o quanto que
se aparta a relação, por exemplo, entre trabalho e vida, né? E os princípios, e o ser humano fica também desintegrado nesse sentido, por isso, tipo, o prazer do corpo e a cabeça. O corpo é involuntário, as emoções são involuntárias, eu não tenho controle sobre isso e tudo mais, mas também eu tenho que estar no controle, então eu não olho para as emoções, e sendo que tem outra relação possível, por exemplo, com as emoções, que não é uma relação de controle, mas é uma relação, não é tipo involuntário, só tipo o que aparece enquanto emoção, ele aparece, sim, está fora do nosso controle, tipo olhar para o que está fora do controle, essa urgência de olhar para isso, acho que está muito latente, e daí acompanhar essa meditação e entrar no processo de criação com essa emoção, né? Poder desenvolver-se emocionalmente. Parece que isso não está no nosso campo de possibilidades de ser humano. E tipo, sei lá, eu pratiquei muito meditação da adolescência, nos grupos e tal, e teve alguém que falou uma vez com uma pessoa mais velha, mais experiente, falou para mim: a meditação a gente pode mexer nela. A emoção, estamos mostrando. A emoção ela é tangível, ela é modelável, ela é criável. Eu falei, uau, como assim? A emoção não é aquela coisa involuntária e tudo mais. Não, a gente pode entrar em relação com ela, né? E daí, tipo, para mim, quando Maturana veio e falou, tipo, é um processo orgânico-cultural, a transformação de uma cultura não está no nosso controle, mas é um processo que tem a ver com emocionar. Eu fiquei pensando nisso, puta, que emoções que a gente está criando, sabe? Que a gente está dando espaço, assim, que a gente... Tipo, a raiva do sistema, por exemplo, é a mesma raiva que o sistema tem. Sei lá, então, como é que a gente cria outros modos de operação, assim, que tragam outras emoções, outras ações, aí juntando melhor essas coisas, uma ação integrada que amadurece as emoções, sabe? O que é amadurecer? Porque daí tem essa história também do que é ser adulto, né? Quando a gente fala de criança, então vamos falar de adulto, né? Porque tá segmentando assim por idade, mas o que é ser adulto? A gente sabe o que é ser adulto, né? Um monte de criança ferida aí, reagindo, tem uns que pararam na adolescência, outros que... Mas, enfim, como é que a gente amadurece esse ser humano que somos e que acho que tem a ver com esse tempo que nos foi tirado, e esse corpo que nos foi tirado, de, tipo, resgatar esse outro tempo de olhar para as coisas, de olhar para si, de se redescobrir na potência, enfim, o que é isso, afinal, o que é a minha potência, sabe? Olhar para essas questões e para esse tempo que é outro, né? Que a natureza também mostra essas coisas para a gente. Tem outro tempo. A pandemia tem outro tempo, não é o tempo que a gente queria. Isso é um processo orgânico também que a gente criou e vamos ter que lidar com esse tempo. E como é que a gente abre espaço para, né, compor tempos juntos de cada um. Sim, você estava falando de corpo, me lembrei do Ailton Krenak. Essa semana ele foi convidado para um festival de dança de Araraquara. E ele estava falando sobre a perspectiva da dança, né, para ele. E ele estava falando assim, nossa, vocês pensam a dança muito como corpo, né? Enquanto vocês estão lá, tá tudo pensando no corpo, como que eu posso fazer, me desdobrar e não sei o quê. Ele falou assim, tudo o que a gente não pensa, o que a gente menos pensa quando a gente está dançando é o corpo. A gente está com nossos antepassados, a gente está em comunhão, a gente está com a natureza, a terra está dançando, está girando em torno dela, e os animais, está tudo dançando, e vocês estão pensando no corpo. Eu falo assim, nossa, ele cita, tem até um grupo de dança lá de Minas que chama Corpo, né? Que, gente, eu adoro o corpo. E aí te faz reconstruir, pensar, nossa, como é diferente você dançar um toré, você dançar, tem essas diferenças, e eu acho que, assim,
não sei, cada vez mais eu acho que a gente tem que se aproximar das culturas originais, sabe? Indígenas, de matriz africana, discutir. No Liberte o Futuro, esses dias foi a Asa Legendary, é uma que discute, uma pessoa, uma filósofa que discute africanidade, que discute essa questão do mulherismo e traz tantas das coisas das raízes africanas de uma coisa tão bela. E mesmo a nossa, a gente tem muita beleza da cultura europeia também, né? Estava conversando com uma amiga que é especialista em trabalhar com a Grécia, ela estava falando das primícias. O que são as primícias, né? São as primeiras sementes, que você, as melhores, você devolve aos deuses, você dedica aos deuses as primícias. E esse entregar aos deuses as primícias, as melhores sementes, vai te garantir que você tem essa fartura na terra quando você planta essas sementes, essas primícias, né? E essas grandes festas que são feitas. E eu falei, nossa, quanta coisa, porque a gente não pega isso dos gregos e da nossa cultura ocidental e a gente pega o colonial, né? O pensamento colonizador que achata que é uma criança, né? E tem essa exuberância da criança que você fala assim, não, você tem que se comportar, você tem que se conformar, você tem que, né? E aí é o sistema educativo, é o sistema que vai, né? Passa como um trator, inclusive partindo da universidade. Isso que eu acho mais louco, né? Com raras exceções, né? A gente tem uma universidade muito cruel, né? Com esse amoldamento dos corpos, Mas a universidade é exatamente esse sistema da educação convencional também, né? Só que aplicada a adultos. Então, a gente está falando da mesma coisa quando a gente fala de universidade que continua silenciando as ideias de trabalho, os valores do que vale mais, o que vale menos no trabalho, por exemplo, estão associados à racionalidade, muitas vezes, né? E tirados o valor de funções de inteligências outras. Mas isso que você falou da dança dos indígenas que está dançando com uma série de outras coisas, eu queria também ressaltar. Que linda essa imagem, que legal que você trouxe isso, porque acho que isso tem a ver com um monte de coisa que a gente falou, assim, essa integração da experiência, tanto da potência humana de estar em relação a isso tudo, quanto da percepção disso tudo em qual a operação com o humano, né? Descentralizando um pouco do humano também, né? Em termos da vida, assim, porque a vida a gente faz parte de um troço, a gente não é, né, soberano sobre essa... As folhas estão dançando, tá todo mundo dançando, né? O meu corpo fazendo malabarismos e tal. Não, isso é o ego. Não, não é só isso, né? Mas eu acho que tem muito disso também, né? E outra coisa que é quando você fala também o ego. Eco. Desculpa, você tá falando. Não, eu estava falando do ego para o eco. Para o... É do ego do umbigo. Adriana. Oi. Eu estava presente nesse encontro em dança do Krenak. Ah, que bom. Inclusive eu estou em Araraquara, passando a pandemia aqui. E eu também fiquei impressionadíssima. Eu só queria acrescentar, né, disso que eu também tive a mesma impressão, né? A hora que ele começou a falar, eu falei, vixe, né? Tá ali tirando do lugar, né? Tirando tudo do lugar. E botando no lugar também, né? Também. E aí tem só um comentário quando ele falou do bater o pé no chão, que eles não dançam em palco. Sim, é isso. Eu achei tão demais isso. Não dança em palco. Isso, Índio não dança em palco, né? A gente dança com o pé no chão, porque quando a gente bate no chão é com o coração da terra que a gente está conversando. Foi demais, foi incrível, foi realmente. Dá licença, boa tarde. Rafa, só para a gente está meio encaminhando para o final, não tem nenhum impedimento da gente continuar na conversa, só para a gente ter essa compreensão de que normalmente a gente fica 1h30, mas que a gente fique livre também para alongar o papo, se todo mundo quiser.
tá bom? Não sei como é que tá a Isa também, que é a anfitriã, ou a Carol, mas só para dar esse toque, tá, Rafa? Boa, bem-vindo. Eu tô com criança aqui, então eu tenho todo o tempo do mundo. Eu não sei o resto do povo. Eu só queria fazer um comentário sobre a dança e a sexualidade, porque quando a dança, ela está muito ligada a isso, né? Muitos dos animais dançam para o sexo, né? Dançam para consumar, para atrair, para efetivar. E eu acredito que o lugar da organização desse sentido da sexualidade na infância, em qualquer espaço, está sempre muito conectado com a dança. Então, essa percepção do Ailton, acho que toca naqueles outros tabus, né? Naqueles outros pontos que foi colocado logo menos. Mas era só um comentário assim rápido e breve. Estou meio com as mãos ocupadas aqui, queria participar mais, mas estou ouvindo tudo atentamente. Era só uma conclusão, uma reflexão. Bom, a dança apareceu aqui, não fui eu que puxei, hein? Eu sou formada em dança, originalmente. Mas chega na sexualidade de uma maneira, né? E acho que eu acho muito lindo isso que vocês trouxeram, assim, o quanto que tem uma descentralização, tanto da cabeça em relação ao corpo, né? A não separação, normalmente a sociedade a gente está construído muito dando valor ao que é da cabeça e cortando aqui o resto. Então, assim, essa integração do que é pensar, o que é aprender, estando corpo e mente, né, junto. Quanto, além disso, essa integração do indivíduo com algo muito maior, muito amplo, do que a gente faz parte, né? Que a gente faz parte de toda essa matéria invisível que a gente está aqui compartilhando, inclusive, que é dos afetos, que é das conexões, que é dos ancestrais, que é das várias aldeias e etnias e né, pessoas que estão se alinhando a cada uma, coisas que a gente tipo, também não está acostumado a pensar dessa forma. Então, tipo, sempre que o Krenak traz esse pensamento que ele foi elaborando, acho que entrando em contato com muitos pensadores também, né, mestres, xamãs indígenas. Hoje estava falando do Krenak com uma amiga que é antropóloga e ela falou muito disso, quanto que ele viajou já, assim, quanto que ele conhece muitos povos, né, entrou em relação, então também foi desenvolvendo isso muito em relação, é muito lindo, assim, acho que sempre que ele traz isso é uma quebra numa lógica, então, assim, entrar em contato com o pensamento de povos da floresta, de povos ligados à terra e tudo mais, é algo que acho que nos alimenta muito, porque é algo que a gente perdeu. Todos fomos, né? Em termos de todas as culturas, em algum momento teve mais ligada ao entendimento cíclico da natureza, dos fenômenos da natureza, né? Digamos assim, ao entendimento da terra, do cultivo, do fazer humano de outra forma, né? Aí eu não sei exatamente quando chegou essas coisas aí do patriarcado, mas que veio na destruição. Então tem essa potência da destruição, né, do controle sobre o outro, do poder pelo controle, de diminuir o outro para poder ganhar, né, ter mais, dessa individualização, enfim, desse nível de violência com as coisas, com os valores ligados à vida mesmo, que também a gente tem que encarar, né, hoje, porque tá gritante, assim. E só que dentro da nossa própria potência. E daí eu até queria falar disso, o quanto que, tipo, o Grupo Orion lá, que foi bem estrutural para mim no conhecimento das ideias de educação ativa, eles falam, né, que a primeira infância, essa fase até os 6 anos, é uma fase egocêntrica. E eles falam assim, sempre causando. Ai, que horror, que ser egocêntrico. Agora, o adulto egocêntrico é outra coisa. Mas, egocêntrica no sentido do centro
ser si próprio, o desenvolvimento de si próprio. Inclusive, esse entendimento de que o olhar para o outro e a percepção do todo e tudo mais é possível naturalmente quando o seu ambiente, enfim, você como singularidade está sendo respeitado e apoiado no seu processo de criação de si próprio. Então, um processo de realmente investigação do mundo, do entendimento do mundo, do conhecimento, que é sobretudo através da materialidade mesmo, e o sagrado da materialidade, né? O quanto que o sagrado está no cotidiano, é sempre tudo é sagrado, aquela coisa que eu falei, a tampa de caneta é sagrada, né? Nesse processo de criação de si, para daí olhar para o outro permeado de si, né? Olhar para a gente, então, como adulto, olhar para o patriarcado, percebendo a nossa potência política e poética e de criação na relação com esse mundo, né? Então, eu acho que tem uns buracos que ficaram no caminho em relação à nossa formação, assim, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, que a gente tem que cuidar, porque eu acho, tem muita coisa ainda para falar, poderia, mas que a gente tem que cuidar e amparar, sabe, essa coisa que eu falei da criança, as dores todas que a gente tem como indivíduo e como humanidade, com todas as violências sistêmicas e tudo mais, para se fortalecer e criar redes de uma forma autêntica, de uma forma de soma e de, né, a gente não está lá no poder, no comando dessa ideia de sociedade, como dessa realidade estrutural que a gente vive, mas a gente tem uma potência de criação de rede infinita e a gente estando alinhando isso tudo, sabe? Criar rede do quê? Como? Porque vamos investigar, assim, porque como apoiar a própria experiência, enfim, que eu acho que é uma investigação quando a gente fala da criança, mas falando na relação com os adultos também, né? A criação dessa experiência que está alinhada aí, corpo, mente, natureza, cultura. Por isso eu acho que essa potência incrível das florestas, né, gente? Porque a gente está lidando ali com a melhor da materialidade que a gente possível e da imaterialidade, né? A Maria Riquel tem um texto belíssimo que chama Reservas Ambientais, Reservas do Imaginário, da imaginação. E ela vai discorrer um pouco disso, assim, que para além da floresta, de ser floresta só, né, a gente precisa, né, esse imaginário todo de uma floresta em pé, mesmo para quem nunca vai pisar numa, mesmo quem nunca vai pisar num iceberg, ter isso preservado como é importante para toda a humanidade, né? E a gente está vivendo um momento muito difícil de desmatamento mesmo, né? Como esse imaginário, a gente tem que cuidar desses imaginários, acho que das crianças que estão vendo isso também acontecer, né? E tem uma coisa também, Adriana, tipo, pegando o gancho do patriarcado e do que a gente precisa entender que aconteceu, tem evidências históricas, a gente começa a estudar a história da escrita, né? Basicamente, dos sumérios ali no Iraque, 6.000 a.C. E tem evidências históricas de que houve um matriarcado imenso numa área enorme durante dezenas de milhares de anos antes desse período, quando não existia escrita. Sociedades matriarcais ocupando uma área que vai desde a Turquia hoje até a Índia, assim, uma área imensa, uma área das mais populosas daquela época, onde existia uma equidade, as mulheres, elas determinavam, elas eram as líderes, mas o homem não estava numa posição subserviente. E sociedades que viveram dezenas de milhares de anos sem uma guerra. A gente não aprende isso, a gente acha que o ser humano é naturalmente bélico, que ele é naturalmente mau, a gente cria um monte de crenças assim, absurdas, sendo que o registro não é escrito, então os registros estão nas cerâmicas dessa época, desse povo paleolítico. Assim. Gui, talvez uma tarefa desse grupo é recontar essas histórias. Porque se a gente vai pensar, todo mundo que estuda futuro,
para ter um futuro, a gente tem que imaginar, tem que criar, a base do futuro é você imaginar, né, e ter imagens, imaginação vem de imagens mesmo. Tanto que a década de 50, isso a Lala Danzelan fala muito bem, né, na década de 50, tudo que a humanidade colocou como imagem, desenhada no papel, ela conseguiu. Basicamente, se desenhava o quê? Comunicação, né, a gente expandir comunicação, expandir você se veicular, sair de um lugar para outro. Explodiu, né, essas duas coisas. Só que as nossas imagens de futuro são a Amazônia devastada, são meio Blade Runner, fim de mundo. Então, a gente precisa também trazer imagens. Por isso, eu acho tão lindo esse movimento, porque, por exemplo, quando a Fava de Bolota coloca aquela coisa daquelas imagens da sementinha tirando o algodãozinho colorido, a gente está criando essa imagem também, não só para quem não está presente, mas a gente está falando, nossa, que beleza! Então, essas imagens, né, de natureza são muito potentes, e talvez tenha que cada vez mais divulgar, para falar assim, olha, a gente tem isso, e a gente quer construir isso, e não o oposto, né? Eu acho que tem isso de trazer essas imagens, as histórias, o repertório, né, e tudo mais, mas também de viver essas ideias, né? E aí, viver, olhar para essas camadas que a gente não costuma olhar normalmente na nossa experiência mesmo, né? E aí entra aquelas questões em aberto. Como? Mas vamos nelas, vamos abrindo-as cada vez mais. Acho que a gente pode ir finalizando, né? Podemos combinar outras conversas também. Muito bom ter você, Anaí, maravilhoso. Um prazer te ouvir. Você trazer essas reflexões para a gente, acho que foi rico para todos. Para mim foi muito rico, falando de mim. Que joia. A gente vai fazer também uma coisa, se alguém tiver interesse, a gente vai abrir algumas reuniões internas do ORI para quem quiser se aproximar, quem quiser acompanhar alguns assuntos que a gente tem conversado. É algo bem... Aí entra um pouco naquela ideia do processual, né? Da gente, tipo, abrir questões para elaborar mesmo juntos. Assim. E acho que vai ser... A gente vai divulgar, mas vai ser quinzenalmente às sextas de manhã. E começando por essa, né, Lietri? Começando por essa, é que a gente não divulgou nada ainda. Também não é o mais importante, é chegar quem quiser, tem quem está perto e tal. Carol ia falar? Porque agora ela viu a cara das pessoas que fazem a Rádio Orimirim. Que é? Serena agora viu a cara, o rosto das pessoas que fazem a Rádio Orimirim. A Lia, que as crianças tanto conversam. A Lia é a imperatriz da rádio, a gente agora tá. Muito bom, Lia. Amada, muito bom. Graças, gente. Valeu. Valeu. Obrigada, Isa. Valeu, Isa. Tchau, Adriana. Tchau, Ju. Tchau, gente. Tchau, Serena. Tchau. Até, a gente se fala, hein? Até. Obrigada pelo convite. Valeu, foi demais. Tchau. Tamo junto aí. Tchau, Rádio Orimirim. Rádio Orimirim. Canta ali, professor.